Olá, pessoal. Vamos dando continuidade a mais um podcast. Desta vez temos como convidado Másio Câmara, uma referência nossa técnica do Estado, só na área contábil, mas também na área de gestão. E, no sentido de ampliar essa discussão, antes de começar a nossa conversa, eu queria que ele se apresentasse, porque para mim ele é sempre uma pessoa de várias funções, era eclético na parte de gestão. Bem, professor, primeiro agradecer o convite, né? Para mim é uma honra estar aqui, venho acompanhando as inserções nas redes sociais. Bom, eu sou um profissional da área contábil, né? Eu tenho aí mais de 30 anos de vida nessa área entre os municípios. Meu nome é Másio Delmoni e passei por diversas prefeituras, né? Mas a minha base sempre foi Maceió, onde eu tive a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos, de gerenciar algumas secretarias e, com isso, contribuir de alguma forma, né? Com todo o conhecimento, toda a experiência, com todo o aprendizado que, ao longo desse tempo todo, me permitiu aplicar, né, por onde eu passei. E foram momentos muito importantes na minha vida, né, porque me tornaram um profissional melhor, até porque eu aprendi muito, principalmente com as pessoas, no relacionamento, enfim, o desenvolvimento mesmo de recursos e toda a área de gestão pública, ela foi importante nesse sentido, né? Másio, mas você está sendo modesto. Másio, na realidade, foi o nosso chefe, né, nessa área de gestão da prefeitura. Ele foi secretário de planejamento por vários anos no governo Cícero Almeida, e ele, na realidade, viveu um período de transição. Exato. Na área contábil, na área orçamentária, né? Uma vez que a gente saiu do processo analógico para o digital, a partir dele. Então, eu queria que você colocasse com toda essa vivência, na realidade, modesto é a característica dele, né? Me errei quando fui chamar a Câmara, Másio Mancini Delmoni. Delmoni. Duarte Delmoni. Másio Delmoni, sempre é conhecido popularmente como Másio, mas ele viveu essa transição. Me lembro que como era a contabilidade dos municípios. Tá. Bom, na realidade, eu comecei em 88, né, 89, perdão, em União dos Palmares. União dos Palmares foi o segundo... Mas você é daqui, né? Sou de Maceió. União dos Palmares foi o segundo município a ser informatizado no estado, a ter um sistema de contabilidade. Isso em 88? Em 89. Foi 89. Eu fui para a União dos Palmares através de parentes, né, que foram para a prefeitura e aí me levaram. E lá, quando houve a oportunidade de ter o pessoal de Natal, do Rio Grande do Norte, que estava com um sistema de contabilidade. Na época ainda era manual, né, se usava muito Excel, muito Word, né, não tinha nada ainda tão avançado nessa área. E dali, foram 4 anos, foi onde eu comecei, através de uma empresa que depois eu tive a honra de trabalhar nessa empresa. Trabalhei até 2005, quando de lá saí para a prefeitura de Maceió. Na prefeitura, eu já em 94, já no final, acredito, já no final do governo Lessa, do prefeito Ronaldo Lessa, na gestão eu já estava na prefeitura, né? Porque a prefeitura na época tinha um sistema, mas era um sistema orçamentário, se não me engano era de Curitiba. E aí essa mesma empresa, a qual eu já trabalhava, né, desde 89, ela entrou no município já com uma outra proposta, já mais avançado do que a parte orçamentária, vinha a parte financeira.
E aí eu fiquei responsável nesse período de 94 até 2004, mais ou menos. Acompanhei os 8 anos da Cátia Borne, né? Enfim. E daí foi quando eu tive a oportunidade e a convite do então secretário de Finanças, Fernando Dacal, que me convidou para assumir a contabilidade geral da prefeitura. Aí eu fui ser o contador da prefeitura em 2005, fiquei até 2007, quando fui convidado para o programa que tinha do Pena FM, né, aqui do BID, de ajuda financeira dos municípios. Foi onde foi feito o prédio da Procuradoria, o prédio da Secretaria de Finanças. Você coordenou tudo aquilo ali tudinho, só não tive a oportunidade de entregar porque foi justamente na época que eu saí para o planejamento, em 2008, janeiro de 2008, e permaneci até o final da gestão, dezembro de 2012. Pronto, então, a minha vida na Prefeitura de Maceió já iniciou lá atrás, né? Já trabalhando ali, enfim. Márcio, mas eu queria entender o seguinte, houve muita diferença, porque eu me lembro que quando trabalhávamos, você era o nosso secretário de Planejamento e Coordenação Geral, né, das secretarias, a gente iniciou com um processo de prestação de contas através dos balancetes. Isso. E cada secretaria tinha a sua empresa, tinha a sua contabilidade. Isso, exato. Local. Isso. E você inovou quando trouxe a contabilidade integrada, que Isso. hoje tá num estágio bem muito mais avançado. Exato, como é que foi essa transição? Teve muita dificuldade? Como é que você poderia... A transição ela ocorreu, podemos dizer até, num processo natural de evolução da própria administração. Por quê? Porque até 2009, acho que foi 2009, 2010, a gente tinha um sistema que servia, mas a modernidade, o avanço, a tecnologia, até mesmo o crescimento da cidade, né, que a cidade cresceu de uma forma diferenciada, ela cresceu de uma forma, podemos dizer assim, desproporcional àquilo que se tinha na época de sistema, de modernidade, de tecnologia, e aí fez com que a gente repensasse num sistema em que a gente pudesse ter as informações mais detalhadas e as informações local e principalmente em tempo, podemos dizer assim, online, tempo real, podemos dizer assim, não online, tempo real. Então isso fez com que a gente começasse a pensar em mudar algumas tecnologias, e aí entrou, claro, a parte contábil, para que a gente pudesse ter o retorno disso, né? Porque a gente tinha, na época, as secretarias todas eram como se fossem independentes. Elas tinham a sua contabilidade, tinham o seu contador, o que não impede que hoje tenha. Só que elas faziam de uma forma que não era integrada, ou seja, quem estava na finanças, podemos dizer assim, ou no planejamento, não enxergava em tempo real aquilo que estava acontecendo. Só via enxergar 30 dias, 60 dias depois. Então aquilo causava um certo descontrole, né? E assim, no sentido de que a gente pudesse tomar algumas decisões, e aí o planejamento tinha que ter isso, né? Porque senão não funcionava, para poder decidir sobre algumas situações, né? Orçamento, lei orçamentária, a questão do próprio gasto do município, arrecadação. Então isso foi uma modernidade que eu acredito que de lá para cá, né, já deva ter avançado muito mais, né? Então, em termos de relatórios gerenciais, eu me lembro que eu tinha que fazer o meu, e hoje está tudo hoje disponível. Eu acredito que hoje, pelo que eu tenho conhecimento, você avançou bastante, e ainda continua acompanhando, essa área de gestão. Porque eu tive a oportunidade, né, também de trabalhar ainda na gestão do JHC, então eu vi, né, que muitas coisas também evoluíram, tá? E hoje a coisa, e a tecnologia, é para isso mesmo, ela permite hoje você tomar algumas decisões
que há 10 anos atrás, 12 anos atrás, demorava um pouco mais. E isso causava, de certa forma, não digo prejuízo, mas uma certa... Não gerava uma credibilidade, podemos dizer assim, na hora, porque quando você recebia um relatório, como você bem falou, já tinha outro. Então, não fazia sentido uma coisa por 60 dias. Poxa, mas eu vou trabalhar com 60, já passou 60, aí não é a mesma coisa. Ou seja, talvez o que está me chegando hoje não é a realidade. Aí você tinha que reproduzir ou então fazer um outro relatório, aí perdia-se muito tempo. Eu digo, eu tive a oportunidade aqui até parabenizar o secretário Felipe, né, João Felipe Borges, né? Isso. Da Secretaria de Finanças. Hoje Conheci. ele tem tudo isso no BI, onde ele tem todas as informações online, geram relatórios gerenciais para todos os programas. Tudo. E nós, como gestores, temos mais a tranquilidade. Muitas vezes erramos ou não, mas ele pode ser corrigido online. Isso. Até para auditar, você só recebia a informação Exato. 2 anos depois, 3 meses depois. Né? Hoje eu sei que você também está ajudando, está contribuindo para a administração, que você nunca foi sempre um técnico, você foi sempre um profissional, né? E pode apresentar isso. Mas eu queria saber de você como é que está a questão nos municípios. Você que também, Maceió, a gente vê que está numa outra velocidade. Isso. Né, num outro caminho. E esse processo de integração dos sistemas é um processo que não volta mais. Não. Como é que você vê, você que está com a experiência nos municípios, como é que está o andamento? Que estágio está? A questão dos municípios, ele demora um pouco. Né? Ainda está naquela época? Demora um pouco. Não, já melhorou. Já melhorou. Mas nos municípios, embora a lei seja uma só, tanto para município pequeno como para município grande, a legislação é única. Mas, assim, em algumas situações ainda nos municípios, elas não ocorreram ou então estão numa velocidade menor do que se deveria, né? Mas não deixa de ocorrer. Os municípios eles aperfeiçoaram muito nesses últimos anos, até por conta da própria legislação, lei da transparência, lei de acesso à informação, hoje os portal da transparência, implantados nos municípios. Então, isso, na realidade, quando você trata de portal, quando você trata de transparência, obviamente exige que você aperfeiçoe não só a parte gerencial da prefeitura, não só a parte de pessoal da prefeitura, principalmente, mas a parte tecnológica, né? Porque não adianta só você ter uma tecnologia se você não tiver quem mexa, quem comande. Então, há uma dificuldade ainda por conta disso, mas os municípios eles estão evoluindo, até porque nos últimos tempos para cá, a exigência não só do governo federal, mas do próprio município caminha para isso, ou seja, para que eles possam aperfeiçoar as ferramentas, né, que eles têm a obrigação, podemos dizer assim, de aperfeiçoar até para ter uma boa gestão. Porque não dá para trabalhar como se trabalhava 30 anos atrás. Né? Não dá. Hoje em dia não tem como, porque você não acompanha a evolução, você não acompanha as decisões que você precisa tomar. Isso é importante. E o poder público ele vive de decisão. Né? Ele vive, todo dia é uma decisão que se toma, né? Porque às vezes nem sempre as coisas são feitas no tempo que deveriam acontecer, mas elas têm que acontecer. Então, tudo é em cima de decisão. Então, é algo que aos poucos está melhorando, claro. Os prefeitos estão tomando consciência, né? A fiscalização está aumentando também. E isso faz com que a coisa se aperfeiçoe e se desenvolva e permita, né, que todo esse legado que as grandes capitais têm possa chegar no município pequeno. Ô, Márcio, você é um profissional da área contábil, Isso. né? Você como é bacharel em ciências contábeis, mas você teve uma época que teve uma experiência como professor, né? Já deu alguma
contribuição, Foi. né? Está esquecido, né? Foi muito bom. Mas eu pergunto, você que milita nessa área, é um profissional atualizado. Muito perfil, quando você entrou, concluiu o curso de Ciências Contábeis, né? Com o de hoje, qual o formato do profissional que você traz? Na realidade, a contabilidade, ela, podemos dizer assim, é uma profissão que ela exige muito, né? A contabilidade, ela exige muito. A contabilidade, ela faz com que você sempre tenha que estar muito atualizado, né? Não é nem atualizado, é muito atualizado. Por quê? Porque você tem a contabilidade pública, né, que é aquela contabilidade financeira, a contabilidade que vem lá da 4.320, e você tem a contabilidade comercial. Só que as duas, em dado momento, elas andam juntas, porque algumas legislações da contabilidade comercial se aplicam à contabilidade pública, tá? Principalmente no tocante a receitas, arrecadações. Então, você tem que estar muito bem, né? Você tem que estar muito bem antenado, você tem que estar muito bem atualizado para poder saber dessas mudanças. Porque o que é que acontece? Na administração privada, podemos dizer assim, na contabilidade privada, o foco é o lucro. Na pública é o resultado, né? Só que as duas coisas, elas se completam, porque se eu não tiver, por exemplo, conhecimento na área pública do que está ocorrendo na área privada, eu não vou aperfeiçoar o meu trabalho. E assim vice-versa. Então, eu entendo que a contabilidade, ela tem dado uma contribuição e sempre deu, embora ela, em alguns momentos, ela não é tão reconhecida, né? Mas, assim, ela é de uma importância tanto para a área privada como para a área pública. Então, eu vejo a contabilidade, eu comecei a trabalhar com 13 anos no escritório de contabilidade de um tio meu, em 78, né? Eu ia fazer 14 anos. E de lá para cá eu não deixei mais, né? Mas é uma profissão que o bom dela, professor, é porque você tem que estar atualizado, sabe? Você tem que ler. Todo dia eu entro nos sites, todo dia eu entro em portais, todo dia eu tenho que entrar, porque muda. Entendeu? Márcio, já a conversa está tão boa que fluiu já o tempo, mas eu não poderia deixar de consultar você e ouvir de você essa reforma tributária que estamos, né, em fase, né, ainda de regulamentação, vamos ter um período de transição, isso. Né? Isso vai influenciar a contabilidade pública, a gestão pública? Quais são as grandes transformações? Toda vez que se fala em arrecadação, né, a gente esquece de uma coisa que é o gasto. Né? Às vezes a gente se preocupa mais com a parte da arrecadação, quando às vezes o maior problema é o gasto. Então, assim, a reforma ela é necessária, mas uma coisa que a gente tem que focar, independente de a gente concordar ou não, ela está aí, ela vai ser implantada, ela vai mudar alguns conceitos, ela vai mudar alguma forma de gerenciar os recursos, né? Mas, assim, a gente tem que focar que tudo é um período de adaptação e tudo a gente tem que se adaptar. Então, os governos, eles têm que botar em mente o seguinte, olha, se não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu espero, talvez eu perca, mas ele vai ter que se adaptar. Não tem como. Não existe uma reforma para uma região do país e para outra, uma reforma para um município e não para outro. Isso vai facilitar o profissional, você acha? Provavelmente vai trazer provavelmente, com certeza, trará uma responsabilidade ainda maior. Entendeu? Uma responsabilidade ainda maior. Mas cabe ao profissional
não só focar apenas na área contábil, mas também na área de consultoria, de orientação, entendeu? De Vai ter fazer um com período que... de muita qualificação. Exatamente, de qualificação, para poder fazer com que o gestor, né, ele entenda que no primeiro momento ele pode achar que está perdendo, mas depois ele vai ganhar. E se, porventura, agora, o período entre o que ele perde e o que ele ganha, ele vai ter que se adaptar, vai ter que se ajustar, o que é um processo natural. Assim como foi a reforma da Previdência, assim como foram tantas e tantas reformas que os governos tiveram que se adequar com a previdência própria e tal, enfim, essas coisas todas que... Márcio, realmente o falar tempo já falar de falou. Vamos ter um contabilidade, tempo só para a gente ia discutir falar aqui. a reforma tributária e as Pronto, consequências ótimo. na contabilidade. Você já está Perfeito. escalado Pronto. para trazer Vamos esse papo. embora. Mas primeiro eu queria agradecer a CEUNI que está nos propiciando e promovendo esse podcast. É uma oportunidade da gente discutir as questões de Alagoas, não só e o poder público, não só sobre aspectos de gestão, Isso. mas de economia, social, ou seja, essas agendas que necessárias, e ter a oportunidade também, e agradecer a sua presença, por eu considerar, não só sou eu não, várias pessoas, né, a sua referência nessa área de gestão. É muito bom a gente ter um alagoano, um macioense, né? E uma pessoa que sempre nos tratou, quando coordenava toda a área de gestão municipal, sempre atendeu todo mundo. E foi um prazer muito grande estar com você aqui e você poder transmitir isso para as pessoas, para quem está nos assistindo nessa área de gestão. E fica o compromisso já para a gente discutir a questão da reforma tributária. Professor, realmente o senhor fez uma coisa que o senhor... o tempo é tão pouco que a pessoa já fica na expectativa do próximo chamamento, né? Porque não dá para falar, realmente, falar de gestão é uma coisa que você vai falando, vai fluindo, vai vindo outro, é natural. Mas é isso, eu quero agradecer também a oportunidade. O senhor também foi um parceiraço. Eu me lembro que a gente tinha aquelas, né? Professor, preciso de crédito, professor, não sei o quê, preciso de crédito, cadê o recurso? Não tem, vai para lá, vem para cá. Mas, graças a Deus, a gente sempre teve uma relação muito boa. Eu estou desenvolvendo um trabalho lá excelente, lá na Secretaria de Abastecimento. E, assim, a gente só cresceu, né, professor? A gente só cresceu na amizade, no conceito, enfim, né? A gente é amigo até hoje, assim como a gente é amigo dos demais. E é isso, eu acho que a gente está aqui para isso. Tá, obrigado. Né?